Ora bem, então ahm, o título desta sessão é este que vem aqui: Pato de rabo alçado americano, e depois em subtítulo: O que acontece quando se introduz um pato exótico. Ah, esta sessão, tal como a do próximo domingo, insere-se, como aliás está aqui também no logótipo, na Semana Ibérica sobre Espécies Invasoras, que tem acontecido anualmente em maio. Este ano é de 4 a 12 de maio. E esta semana é uma iniciativa da rede IVECO, que é a Rede Portuguesa de Estudo e Gestão de Espécies Invasoras, juntamente com a plataforma invasoras.pt e com os projetos Life Cop Cortadeira. A cortadeira é uma planta invasora que é a erva das pampas, ou os penachos. O Life Invasaqua, que visa combater os organismos aquáticos invasores. E depois também um grupo espanhol, que é o Grupo Especialista em Invasões Biológicas. E, portanto, estas entidades em conjunto promovem mais uma vez esta semana sobre espécies invasoras e depois convidam várias entidades a associar-se, e o Portal Aves de Portugal, mais uma vez, à semelhança dos anos anteriores, associa-se a esta iniciativa, e daí que esta semana os nossos webinários sejam dedicados ao tema das invasoras. Nos anos anteriores já fizemos várias sessões sobre diversas espécies invasoras que ocorrem no nosso país, e este ano vamos fazer mais duas. Então, o tema de hoje é o pato de rabo alçado americano, que é um pato. Não vou gastar muito tempo em questões de identificação, vou só aqui apresentar os aspectos essenciais, porque aqui o foco é mesmo na questão da invasão. Ora, o pato de rabo alçado americano, que é esta ave que vem aqui na imagem, é uma ave pertencente à ordem Aceriformes, como todos os patos. Tem o nome científico Oxiura jamaicensis, o comprimento 35 a 43 centímetros, portanto é um pato não muito grande, e que frequenta preferencialmente zonas de água doce, como sendo lagoas e albufeiras. Alimenta-se de invertebrados aquáticos, como sendo crustáceos e zooplâncton, por exemplo, portanto, essencialmente invertebrados. O ninho é construído no meio da vegetação densa, pode estar perto de água ou pode estar longe. A postura tipicamente anda entre os 6 e os 9 ovos, embora isto possa variar imenso, pode ir de 1 até 18. E o período de incubação tipicamente anda ali entre os 23 e os 25 dias. Quanto ao nome científico, o nome científico Oxiura jamaicensis. Oxiura é uma palavra que vem do grego. É uma palavra composta por aglutinação entre oxus, que significa agudo, e oura, agudo ou afilado, e oura, que significa cauda. Portanto, basicamente significa que tem uma cauda afilada, como se pode ver aqui. Aliás, os patos deste género, muitas vezes, além de terem a cauda pontiaguda, muitas vezes levantam, né? Portanto, ficam assim com a cauda levantada. Jamaicensis é um gentílico que deriva de Jamaica. Portanto, é uma referência, neste caso, a uma região que é a Jamaica. Já vamos perceber porquê. Relativamente à classificação deste pato, há também aqui um apontamento que eu gostava de deixar. Este pato foi descrito pela primeira vez por um naturalista chamado Gmelin. E com o nome Anas jamaicensis. Anas porque ele pegou no género criado pelo Linneu para os patos. O Linneu inicialmente enfiou todos os anatídeos no género Anas, depois mais tarde é que foram criados outros géneros, e o Gmelin encontrou este pato pela primeira vez na Jamaica. E, portanto, ele na altura não conhecia a distribuição da ave e pensou, olha, é um pato que há aqui na Jamaica, vou-lhe chamar pato da Jamaica, ou seja, Anas jamaicensis. Há aqui um detalhe acerca do Gmelin. O Gmelin é este senhor que está aqui, que é o Johann Friedrich Gmelin, portanto, um naturalista alemão, e ele dá um bocadinho de seguimento ao trabalho do Linneu. O Linneu, como eu já referi anteriormente, desenvolveu um sistema e popularizou para classificar os seres vivos, e o trabalho de base é a 10ª edição do Sistema Natura, que foi publicada em 1758. E depois o Linneu publicou uma 12ª edição, revista e ampliada, em 1766. Depois, entretanto, o Linneu faleceu em 1770 e tal, e em 1789 o Gmelin publica aquilo que é a última edição, mas que ele dá o mesmo nome. Ele que é considerada a 13ª edição do Sistema Natura, aumentada e reformada. Portanto, embora não seja da autoria do Linneu, normalmente este trabalho é aceito como sendo a última edição do Sistema Natura. Portanto, o Gmelin tentou, de certa maneira, dar uma continuidade ao trabalho de classificação de sistemática do Linneu. E então foi o Gmelin que publicou, que descreveu esta espécie. Cá está a Oxiura jamaicensis, Gmelin aqui entre parênteses, como eu já referi anteriormente. Os parênteses indicam que o nome original foi alterado, porque de facto ele deu-lhe o nome Anas jamaicensis.
E se o nome se tivesse mantido inalterado, aparecia como está aqui em baixo, tem os parênteses. Os parênteses quer dizer que o género já não é o género da descrição original. Ora, o género Oxyura, como eu disse, Oxyura significa então que tem a cauda pontiaguda ou afilada, compreende 6 espécies, que são estas que aqui estão, das quais 4 estão list concern, portanto, um pouco preocupante, e 2 estão ameaçadas, que é o pato de rabo alçado europeu, que é o Oxyura leucocéfalo, que é este aqui à direita, e o Oxyura macoa, o pato macoa, que é africano. Aliás, eu pus aqui uma nota também sobre as áreas de distribuição de cada uma das espécies. Portanto, há 3 que são americanos, sendo que os jamaicenses, que é a ave que nós vamos falar nesta sessão, ocorre na América do Norte e na América Central e no Caribe, cá está, que foi onde o Gmelin descreveu pela primeira vez. Depois há 2 na América do Sul, que é o Oxyura ferrugina e o Oxyura vittata. Temos o leucocéfalo, que é o que ocorre no Paleártico. O Paleártico é uma região biogeográfica que abrange a Europa, a Ásia, quase toda a Ásia, não abrange o Sul, e o Norte de África. E, portanto, é onde ocorre o pato de rabo alçado europeu. Depois há um na África subsaariana, que é o macoa, e há o australiano. São as 6 espécies que ocorrem no mundo. Ora, nós hoje vamos falar desta espécie, apesar de ser uma espécie americana, porque esta espécie foi introduzida na Europa e, quando foi introduzida, começou a hibridar com o pato de rabo alçado europeu, que é uma espécie ameaçada. E, portanto, a razão de estarmos a falar aqui de uma espécie americana é do facto de ela ter sido introduzida na Europa e se ter rapidamente tornado invasora, causando danos ao património genético das espécies autóctones, concretamente do pato de rabo alçado europeu. Aqui uma nota sobre identificação, tirado do guia do UME e tal. Este pato não é muito difícil de identificar, portanto tem o corpo assim arruivado, cá está a cauda levantada, cabeça preta com a face branca e o bico azulado. Ao contrário do pato de rabo alçado europeu, que tem uma protuberância, este pato não tem qualquer protuberância. Isto é o macho nupcial, de abril a setembro. Não nupcial fica com as cores um bocadinho mais acinzentadas e o bico também fica com um tom menos vivo. A fêmea é mais acastanhada e tem assim um padrão ligeiramente riscado na face com o barrete escuro. Deu o aspecto mais ou menos deste pato. Aqui 2 fotografias, uma de um macho nupcial, que está aqui, portanto cá está ruivo, cabeça preta com a face branca e o bico azul e sempre a cauda levantada, que é um padrão nestes patos do género Oxyura. E aqui uma fêmea ou, eventualmente, um macho imaturo, porque eles são muito parecidos, portanto, com este aspecto assim mais acastanhado, uma risca escura muito ténue na face e depois o barrete mais escuro. A ficha de conservação. O estatuto global é pouco preocupante. Na Europa e em Portugal, eu acho que aqui me enganei, porque eu aqui pus pouco preocupante, mas eu acho que, sendo uma espécie introduzida, nem sequer tem estatuto na Europa e em Portugal. Eu peço desculpa, eu depois esqueci-me de ir verificar isto, mas de qualquer forma não é uma espécie ameaçada. Portanto, ele globalmente, de facto, está pouco preocupante, como se pode ver aqui na ficha, mas na Europa e em Portugal eu acho que nem sequer tem estatuto atribuído. Ora bem, então vamos lá tentar perceber um bocadinho melhor qual é a situação deste pato. Aqui vemos o mapa tirado do site da BirdLife. Este pato, como eu disse, ocorre na América do Norte e Central e no Caribe, portanto, que é a área principal de distribuição dele. É aqui esta oval azul. Temos aqui manchas de várias cores, sendo que o amarelo é a área de reprodução, que vai até ao Canadá, como podem ver, e abrange uma grande parte dos Estados Unidos. A zona de invernada é mais a sul. Depois há zonas em que ele está o ano todo, que é o caso aqui do México, de certas zonas do oeste dos Estados Unidos e no Caribe. Portanto, aqui também Cuba, Jamaica, Dominicana e outras ilhas. Portanto, há zonas em que eles são residentes, mas, e este é um aspecto muito importante para perceber a situação na Europa, este pato é migrador. Portanto, essencialmente, embora haja populações residentes, é uma ave migradora. Quando nós introduzimos uma ave migradora noutro território, ela já tem os genes de migradora e há uma tendência para efetuar esses movimentos migratórios também. Ora, o que acontece? Este pato, nos anos 50, nós já vamos ver a cronologia, foi introduzido no Reino Unido. Em Inglaterra, num sítio chamado, salvo erro, Slimbridge, que fica assim no centro-oeste. E depois, a partir daí, começou-se a espalhar e apareceu em vários países. Isto é um mapa que está no site da BirdLife, não está totalmente atualizado.
Portanto, este mapa corresponde a um momento no tempo que eu penso que corresponde mais ou menos à década de 80, aproximadamente, porque estes mapas do site da BirdLife, como eu já referi anteriormente, foram tirados do Birds of Western Palearctic, e eu acho que o primeiro volume do Birds of Western Palearctic, que é o que trata dos anatídeos, até foi publicado em 1977, portanto eu acho, sem certezas, que este mapa representa a situação nos anos 70, está bastante desatualizado, mas pronto, neste momento é o que existe online. Portanto, tem aqui uma grande mancha no Reino Unido, uma mancha mais pequena em França, depois aparece aqui uma pintinha em Marrocos e aqui uma mancha maior na Tunísia, que eu até hoje não consegui encontrar uma referência para isto, portanto não sei exatamente de onde é que vem esta informação da Tunísia, mas nesta altura em que este mapa foi feito, grande presença deste pato era no Reino Unido. Mas, entretanto, de então para cá a situação mudou muito, como vamos ver. Portanto, nas Américas este pato é nativo, na Europa é introduzido, e o ponto de introdução, a tal zona de Slimbridge, foi aqui, algures a centro-oeste. Não é no país de Gales, é um bocadinho abaixo, eu penso que foi aqui. E foi aqui que se deu o foco de dispersão inicial. Ora, vamos ver um bocadinho melhor então como é que as coisas se passaram no Reino Unido. Eles foram trazidos nos anos 40 ou 50 do século XX, inicialmente para uma coleção particular e depois, seja por fugas ou por libertações intencionais, não se sabe muito bem, eles começaram a ocorrer em liberdade. Ora, o Reino Unido já fez 3 atlas nidificantes e o primeiro atlas foi feito entre 1968 e 1972, portanto há coisa de 50 e poucos anos. E entre 68 e 72 a situação já era esta. Estas bolinhas correspondem a quadrados de 10 por 10 km. Portanto, o Slim Bridge é mais ou menos aqui, como eu disse, penso que é aqui nesta zona, e eles já se estavam a espalhar aqui por algumas zonas do Reino Unido. Portanto, isto terá sido uns 20 anos depois das primeiras libertações. Depois, no segundo Atlas, que é 20 anos mais tarde, entre 88 e 91, o panorama era este. Eles já estão por todo o centro do Reino Unido, praticamente, já chegam a Gales, já chegam ao sul e ao leste, já chegam à Escócia e já chegam à Irlanda. Portanto, nesta altura, a espécie já se tinha espalhado de uma forma bastante acentuada. No terceiro Atlas, que é entre 2008 e 2011, aqui há uma alteração, porque nesta altura já tinha começado o programa de controle. E, portanto, eles ainda aparecem em algumas zonas novas, sobretudo aqui a norte e a sul, mas no centro já começa a haver alguma descontinuidade. E eu já vou falar melhor do programa de controle. Portanto, isto foi um bocadinho a evolução. Mas há 15 anos, de 2008 a 2011, o panorama era este. Mas notem então a enorme expansão que houve, assim grosso modo, entre 1970 e 1990. Eu acho que o pico da população foi por volta do ano 2000, quando chegou a haver 6.000 patos destes no Reino Unido. Mas a história não acaba aqui, como já vamos ver. Isto é tirado de um site que até tem os mapas todos online, que é o BTO Map Store. O BTO é o British Trust for Ornithology. Ora, agora vamos ver a situação do Atlas Europeu. O Atlas Europeu, que eu já apresentei aqui alguns mapas, o Atlas Europeu já teve já foram feitos 2 Atlas Europeus. O primeiro foi o EBBA1, que é European Breeding Bird Atlas 1, foi feito na década de 90, ou final dos anos 80, foi publicado em 1996. Isto são quadrículas UTM 50 por 50, e reparem, nesta altura, portanto, isto reflete mais ou menos a situação no início da década de 90, eles estão, então, muito espalhados no Reino Unido, mas na Europa há aqui umas pintinhas no norte de França e nada mais. Portanto, a coisa parecia estar muito descontrolada no Reino Unido, mas não no continente. Quando chegamos ao EBBA2, que é aquele que é publicado em 2020, que os trabalhos de campo são entre 2011 e 2015, salvo erro, a situação é completamente diferente. No Reino Unido já há muito menos, mas por outro lado já temos aqui muitos na Bélgica, na Holanda e no oeste francês. Portanto, este pato passou do Reino Unido para o continente. E isto é o que está no Atlas Europeu, porque depois ainda há outras informações. Entre os 2 Atlas Europeus medeiam um período de 20, 25 anos e, portanto, aconteceram aqui várias coisas pelo meio. Agora, aqui o mapa de comparação. Quando nós comparamos os 2 Atlas, isto torna-se mais evidente. Eu já mostrei mapas destes anteriormente. Eu recordo que os cor de laranjas são os quadrículas
das quais a espécie desapareceu do primeiro para o segundo Atlas, azul é onde apareceu e cinzento é onde se manteve. E aqui é bastante evidente que no Reino Unido praticamente desapareceram, ainda restam alguns, mas há aqui uma predominância de cor de laranja. Por outro lado, uma clara expansão no continente, em particular França, Bélgica e Holanda. Portanto, houve uma transferência, se assim se pode dizer, da população de pato de rabo alçado americano, neste período de 20 anos, do Reino Unido, que era onde eles ocorriam quase exclusivamente primeiro Atlas, portanto há 35 anos, mais ou menos, para o continente. Bom, então eu fiz aqui uma breve cronologia sobre a história da presença deste pato na Europa para nós percebermos a sequência de acontecimentos. Então, na década de 40, os anos às vezes são um bocadinho incertos porque as diferentes fontes que eu consultei apontam datas diferentes para os vários acontecimentos. Portanto, estas datas são todas aproximadas, não há um histórico muito preciso daquilo que aconteceu inicialmente. Mas o que se sabe é que na década de 40, um senhor, enfim, não sei se era colecionador de aves em cativeiro ou o que era, trouxe algumas aves dos Estados Unidos para Slimbridge, no Reino Unido. Na década de 50, ou houve indivíduos que fugiram, porque às vezes as aves que estão em cativeiro conseguem fugir, ou então houve libertações intencionais. Não se sabe. O que é certo é que começa a haver registros de nidificação em liberdade. Primeiro, pontuais, a partir da década de 60 começa a ser regular a nidificação em liberdade. E na década de 60, então, esta espécie começa-se a expandir rapidamente no Reino Unido e no final da década de 60 chegamos ao primeiro daqueles mapas que eu mostrei há pouco. E depois, na década de 70 e 80, a expansão acelerou. Só que, como eu disse, estes patos são migradores. E como são migradores, eles no inverno migravam para o continente. E começaram a aparecer noutros países. E em 1983 surge a primeira observação desta espécie em Espanha, além de ter aparecido noutros países. Mas eles migraram, quer dizer, no fundo é uma distância equivalente àquela que vão do Canadá até ao México, por exemplo, ou do norte dos Estados Unidos até à zona de invernada no México. Portanto, estamos a falar de alguns milhares de quilómetros. E então começaram a aparecer em Espanha. Mas eles começaram a aparecer em muitos outros países e na década de 90 houve registros em pelo menos 20 países do Paleártico Ocidental, incluindo Finlândia, Turquia, Marrocos, também Portugal, houve vários registros em Portugal, na Islândia e em muitos outros. Portanto, eles claramente, talvez devido ao instinto migratório, eles começaram a mexer-se muito para o continente e começaram a surgir noutros países, particularmente então também na Península Ibérica. Só que o problema não foi só eles aparecerem, o problema é que eles começaram a hibridar com o pato de rabo alçado europeu. O pato de rabo alçado europeu, que é o Oxyra leucocéfala, como eu disse, ocorre no Paleártico Ocidental, mas é uma espécie em perigo e é uma espécie relativamente rara. Estima-se que haja 30 mil ou 40 mil no mundo todo. Não é muito. Enquanto que o pato de rabo alçado americano, os números andam entre 1 milhão e 2 milhões. Portanto, é uma ave muito mais abundante. E eles, então, o que acontece? Eles migraram do Reino Unido para a Espanha e para Marrocos e começaram a hibridar com os leucocéfalos. Nós podemos perguntar, mas como é que eles chegam e começam logo a hibridar? Eu li uma informação no site da BirdLife, eu não consegui essa referência, mas diz uma informação curiosa que os machos do jamaicensis, portanto, do pato de rabo alçado americano, são dominantes face aos de pato de rabo alçado europeu quando se está nas questões do acasalamento. Portanto, eles conseguem se impor face aos machos da própria espécie, aparentemente. Eu gostava de ter consultado a referência original para perceber melhor o que é que isto significa, não consegui, porque ela não está disponível online, mas achei uma referência curiosa, ou seja, se eles se conseguem impor, se eles são dominantes, de facto isso explica como é que começam a aparecer híbridos de uma espécie que tinha acabado de chegar à Europa. Ora, é claro que, sendo esta espécie ameaçada, os espanhóis ficaram bastante preocupados com esta questão e obviamente que foi a partir daqui que começa um programa, não só em Espanha, mas no resto da Europa, para resolver o problema da expansão do pato de rabo alçado americano. Portanto, é a partir do momento em que começam a aparecer híbridos. Eu também vi outras datas para os híbridos, também vi uma nota referência a dizer que foi 1991, portanto, mais uma vez a data exata aqui não é muito clara, mas é na década de 90 que começa a haver descrições de híbridos em Espanha e Marrocos. E então, em 1999, já ao nível europeu, ao nível do Conselho da Europa, é feito um plano de ação
para a erradicação desta espécie. Desta espécie, naturalmente, é do Jamaicensis, do americano. Porquê? Porque se percebeu, a partir do momento em que aparecem híbridos, que a sobrevivência do pato de rabo alçado europeu enquanto espécie passava a estar em risco, porque o pato de rabo alçado europeu estava isolado geograficamente dos outros oxiuras. A partir do momento em que introduzimos cá o outro oxiura, que é mais abundante e possivelmente mais agressivo, o Oxyrolococéfalos estaria condenado a prazo. Então é feito um plano de ação. Entretanto, a expansão no Reino Unido continua em grande ritmo e no ano 2000, atinge aquilo que se pensa que foi o máximo, que foi 6 mil indivíduos, só no Reino Unido. Entretanto, o Reino Unido já estava a preparar para fazer um programa de controle, começaram a fazer uns testes e depois, a partir de 2005, puseram em execução, aliás, um programa de controle bastante agressivo. Começaram em 2005 e desde 2005 até 2010, salvo erro, a população reduziu 95%. Portanto, neste momento restam muito poucos no Reino Unido. O Reino Unido praticamente erradicou os patos de rabo alçado americanos. O problema é que eles agora estão em muitos outros países. Portanto, isto foi algo que se espalhou e, embora haja um plano de ação europeu, o programa de erradicação tem que ser implementado por cada país e depois cada país tem a sua legislação, portanto isto depois os países andam a ritmos diferentes e as aves naturalmente não conhecem fronteiras, portanto a implementação destes programas na prática acaba por ser algo bastante complicado. Isto é tirado de um documento que eu encontrei online do Conselho da Europa, que faz também o ponto de situação sobre o plano de erradicação e que mostra qual era a distribuição do pato de rabo alçado americano, portanto, que é o Radidac, que é o nome em inglês, na Europa entre 1996 e 2009. Portanto, eles mapearam todos os registros conhecidos com bolinhas de vários tamanhos, consoante o número de indivíduos registados. Os países que estão a cinzento, eles só têm uma bolinha centrada no país ou na região, porque não há dados precisos da localização, que é o caso de Portugal e de Espanha. Mas há registros em várias regiões, agora no Reino Unido, na Irlanda, até nos países nórdicos, portanto, eles também migravam para norte, e no leste, vejam bem a rapidez e a dimensão desta expansão do pato de rabo alçado americano. Portanto, digamos que por volta do virar do milénio, esta situação do pato de rabo alçado americano estava fora de controle. Aqui mostra também do mesmo relatório o mapa, portanto, isto é um gráfico, aliás, com um índice que isto não é o número de indivíduos, isto é um índice que eu não percebo exatamente de que base é que isto parte, mas isto é só para o Reino Unido, no gráfico de cima. Portanto, isto começa aqui de valores muito baixos, este índice, não sei se começa em 1 ou em 10 ou o quê, vai por aqui acima, atinge o pico em 2000, portanto, isto estava a subir de forma acelerada, e aqui é que eles começam a testar. Nos primeiros anos começam a fazer os primeiros ensaios para o programa de controle e em 2005 é que o plano de controle entra em força e então há aqui uma queda bastante acentuada da população de pato de rabo alçado americano no Reino Unido. Aqui no gráfico de baixo é o número de patos invernantes, aqui é o número de indivíduos de patos de rabo alçado invernantes contados em França ao longo dos anos. Portanto, estes números estão de baixo para cima e está um bocado esquisito, mas é 1997, 98, 99 até 2009. Portanto, reparem, em 97 havia 50 indivíduos, quando chegamos a 2007 já havia 350 a invernar em França. Depois isto começa a diminuir, talvez por efeito do programa de controle feito no Reino Unido. E aqui a mesma coisa com o número de indivíduos invernantes na Holanda. Portanto, o número de invernantes nos países do continente iam acompanhando em alta o número de indivíduos contados no Reino Unido, porque, como eu já referi, eles migram e, portanto, iam passando do Reino Unido para o continente. Num outro documento que faz a situação em 2009, 2010, isto já depois do programa de controle do Reino Unido, que começou, como eu disse, havia 6 mil indivíduos no ano 2000, mas eles entre 2005 e 2010 erradicaram quase todos, e quando chegamos a 2009, 2010, pensa-se que no Reino Unido já só havia 250, o país que tinha mais passou a ser a França. A França passou a ser o maior problema em termos do pato de rabo alçado europeu, porque além de ter já lá muitos a nidificar, ainda tem um problema que é também há muitos em cativeiro. E depois, havendo indivíduos em cativeiro, isto também pode propiciar novas fugas. E depois, algumas dezenas na Holanda e na Bélgica. Isto são os países mais prioritários a nível europeu. Depois há outros países com números de registros em menor escala e esses não são tão prioritários. Mas, portanto, esta era a situação em 2010. Portanto, o Reino Unido a diminuir, mas em França o número estava a aumentar.
E então, em 2016, num outro documento, a proporção, aliás, o número de indivíduos era este. França era agora claramente o país com mais, 300 indivíduos estimados, isto são estimativas, 300 patos de rabo alçado europeus, desculpem, americanos em França, 150 na Holanda, que agora aqui já estava no segundo lugar, no Reino Unido apenas 20, restam muito poucos já nesta altura, no Reino Unido, 20, 10 na Bélgica e 20 noutros países. Portanto, claramente a França e a Holanda aqui sendo os dois países que suscitam maior preocupação. Então, em França, em 2017, a situação era esta. Portanto, registros locais onde a espécie tinha sido registrada em 2017. Reparem, isto também já se nota no Atlas Europeu, o centro-oeste, que é esta zona aqui entre a Bretanha e depois as Charentes, portanto, aqui a zona entre o Val do Loire, Poitiers, até à Bretanha, é claramente a zona de maior concentração, e depois alguns registros no norte, o que não surpreende aqui na Normandia, porque é a zona mais perto do Canal da Mancha, portanto, provavelmente aves vindas do Reino Unido. Ora, em França, eles puseram em marcha um projeto LIFE. Eu acho que já tinha havido um projeto LIFE anteriormente no Reino Unido, mas pôs-se em marcha um projeto LIFE em França para erradicar, agora em França e não no Reino Unido, o pato de rabo alçado americano, que é o LIFE Oxiura. Isto aqui está no site da Comissão Europeia, e isto chama-se Oxiura Against Oxiura. Portanto, que é, no fundo, é o Oxiura invasor contra o Oxiura nativo. Erradicar o Rabidac, que é o pato de rabo alçado americano, para salvar o pato de rabo alçado europeu da extinção, que é o White-headed duck. Depois tem aqui a descrição do projeto e, reparem aqui um pormenor curioso, o orçamento disto, portanto, 1,5 milhão de euros só para erradicar os 300 patos que supostamente ainda restam em França, em 2016. Isto é só França, e é só para estes 300 patos. Já tínhamos para trás os tais 6 mil no Reino Unido, ainda há os da Holanda, ainda há o programa de erradicação que foi feito em Espanha. Portanto, eu não tenho valores totais, mas dá para imaginar os milhões que já foi necessário gastar para tentar erradicar o pato, e ainda não está resolvido o problema, embora já esteja mais controlado, não está resolvido. Os milhões que já se gastaram porque alguém resolveu deixar fugir ou libertar meia dúzia de patos americanos e que colocaram em risco a sobrevivência do pato de rabo alçado europeu. E, portanto, isto é uma história que mostra bem os riscos associados à introdução de espécies exóticas. Nem sempre a evolução é tão dramática, mas o risco existe sempre e, portanto, obviamente que aqui é bom que se aprenda algo com esta história para que no futuro haja mais cuidado com a introdução de espécies exóticas, embora, como todos sabemos, continua a ser um problema não só nas aves, mas também noutros organismos. Bom, entretanto, o Conselho da Europa recentemente publicou outro documento, que é um novo plano de ação, e o plano de ação agora visa erradicar esta espécie da Europa até 2025. Este documento é recente, foi feito em setembro de 2023, e diz aqui erradicação do pato de rabo alçado americano, Oxyura jamaicensis, no Paleártico Ocidental. Este é o relatório de progresso de 2023, referente à implementação do plano de ação de 2021 a 2025. Portanto, neste momento, o que a União Europeia está a tentar fazer é erradicar de todos os países, e como eu disse, cada país tem depois as suas regras, portanto, isto tem que se tentar assegurar aqui uma coordenação entre os vários países, porque se erradica num país, mas se noutro país ao lado eles estão a expandir, depois eles vão se mexendo de uns países para os outros. Então, neste relatório, eles têm aqui um quadrozinho em que isto tem aqui uma série de números, mas basicamente o que interessa é aqui em cada trio é o primeiro, que é o número de indivíduos. E como podem ver, isto vai desde o inverno de 2019-2020 até ao verão de 2023. E no Reino Unido, o número de indivíduos, que é sempre o primeiro deste trio, como eu disse, já é muito baixo, é 12, 12, 14. Portanto, no Reino Unido eles até sabem quantos indivíduos é que há, só que há alguns que eles ainda não conseguiram resolver a situação. E em França, onde começou o programa de controle em 2017, os números têm estado a cair. Aqui estava com 57, depois caiu para 30, aqui aparecem outra vez 59 no inverno, não sei de que país é que eles viriam, se era da Holanda ou de onde é que foi, mas neste momento está nos 18. Na Holanda é que os números ainda continuam um bocado altos. Portanto, aqui 100, 120 e aqui ainda estão nos 75 e nos 108. Que eu acho que não há nenhum programa LIFE na Holanda. Eles estão a fazer um programa de controle, mas a Holanda agora já ultrapassou a França. Portanto, reparem, inicialmente o Reino Unido era o país de longe com a maior população, que chegou aos 6 mil.
Depois eles fazem o programa de controle, o país com mais indivíduos passou a ser a França implementou um programa LIFE para erradicar isto e agora o maior foco está na Holanda, aparentemente. Depois há uns quantos na Alemanha, na Bélgica e aves isoladas noutros países. Mas, enfim, isto está a demorar bastante tempo a resolver. Apesar de tudo, parece-me que a evolução está a ser favorável. Existe uma noção que poderá não ser possível, enfim, eliminar todos os indivíduos, mas a verdade é que a partir do momento em que já são muito poucos e que eles já não conseguem contactar uns com os outros, na prática o risco de se reproduzirem e de se expandirem já é muito pequeno e pronto, como eles também têm a sua longevidade, acabam por morrer naturalmente sem ser necessário uma intervenção direta. Mas, para já, este plano continua em marcha até 2025. Eu não queria deixar de referir também a situação em Espanha. Há alguns dados sobre como é que as coisas aconteceram em Espanha. E entre 85 e 2010, isto é tirado de um outro livro sobre as aves da Península Ibérica, do Eduardo de Juan e do Ernesto Garcia, e que mostra aqui, entre 85 e 2010, de como é que os registros em Espanha se distribuem ao longo dos meses ao longo dos vários meses do ano. E nós podemos ver claramente que os meses com maior número de registros era aqui entre novembro e março. Portanto, claramente, uma entrada de invernantes vindos do norte, né, do Reino Unido e eventualmente outros países. Portanto, é assim que eles chegam à Espanha, é por serem aves migradoras, que no seu país de origem eram migradoras, portanto, está lá nos genes, tem o gene da migração, e é assim que eles chegam à Espanha e depois começam a hibridar com os patos de rabo alçado europeus. Aqui a distribuição por regiões, nas várias províncias de Espanha, saliento que a região com maior número de registros é o País Basco, que não surpreende porque é o que está mais próximo do Reino Unido, mas também uma presença bastante marcada aqui no país valenciano, que é também esta região e a região de Castela-La Mancha e uma parte da Andaluzia é a região onde há mais patos de rabo alçado europeus, que são uma ave do Mediterrâneo, e portanto se calhar eles também ao chegarem aqui começaram a interagir com os outros e isto também acabou por atrair mais. Em Portugal, a esta data havia 9 registros, que eu já vou falar um bocadinho da situação em Portugal, mas em Portugal até hoje foram mesmo só assim registros isolados. Mas em Espanha então salientar aqui este padrão da chegada de invernantes. Aqui a questão do problema dos híbridos que eu já falei, há também uma tabela que vem num daqueles relatórios do Conselho Europeu que mostra o número de híbridos entre o pato de rabo alçado americano, que é o Ruddy Duck, e o White-headed Duck, que é o pato de rabo alçado europeu, registados entre 96 e 2009. Portanto, de acordo com esta tabela, os primeiros registros são sido em 96, com 4 registros de híbridos, ou de supostos híbridos em Espanha, e 8 em Marrocos, que é aqui que se acendem os sinais de alarme, não é? E depois, nos anos seguintes, aumenta o número de híbridos. Reparem que em 99, que é posto em marcha o primeiro plano de ação a nível europeu, portanto, já estava a haver aqui cada vez mais casos de híbridos em Espanha e em Marrocos, e começa a haver uma preocupação crescente. Em Espanha, puseram imediatamente em marcha também um plano de erradicação, que basicamente, se eu bem me recordo daquilo que eu já li, criaram umas brigadas, e sempre que alguém avistava um pato de rabo alçado americano em Espanha, contactava as brigadas e eles iam lá e abatiam a ave. Portanto, aquilo foi mesmo entrar a matar, no sentido mais literal, para evitar qualquer contacto com o pato de rabo alçado europeu. A partir do momento em que os espanhóis puseram em marcha este programa, o número de híbridos caiu rapidamente, quer em Espanha, quer em Marrocos, e, portanto, passou a haver mais anos aqui cheios de zeros, como podem ver. Portanto, eu acho que a coisa em Espanha ficou contida. Penso que ouvi dizer que essas brigadas ainda existem, não tenho muitos detalhes, e, portanto, se de vez em quando ainda aparece algum avistamento, que eles entram em ação imediatamente para evitar que volte a haver qualquer ameaça para o pato de rabo alçado europeu. Isto está também num dos documentos do Conselho de Europa. Por fim, a situação em Portugal. Em Portugal continental há 10 registros homologados até final de 2014, que são estes, que estão aqui listados, e está no Aves de Portugal, e depois há mais algumas observações não homologadas. Elas distribuem-se por diferentes meses do ano. Eu não tive aqui a compor nenhum gráfico, mas efetivamente há mais registros entre novembro e fevereiro do que depois na primavera e no verão. Nós aqui embaixo temos dia janeiro, novembro, dezembro, janeiro, dezembro. Este aqui tem várias datas, este é junho, abril, janeiro, setembro, outubro, portanto, uma maior tendência no inverno, mas é verdade que o número de registros é reduzido e até se sabe que, pelo menos em alguns dos últimos registros, estes aqui do Alentejo, da zona de Évora, em Montemoro Novo e Alcáçovas, era sempre o mesmo macho que andava por ali a circular e que era visto em diferentes locais. Portanto, pensa-se que há aqui alguns registros que eventualmente dirão respeito à mesma ave.
Em Portugal, esta espécie está na categoria C5, que significa que são aves que aparecem resultantes de uma introdução noutros, peço desculpa, numa introdução noutros países. É claro que eu acho que nunca ficou demonstrado que as aves que aparecem em Portugal sejam oriundas do Reino Unido. Supõe-se que sejam, mas eu acho que não há nenhuma prova. A verdade é que esta espécie atualmente em Portugal está classificada como invasora, ao abrigo do Decreto-Lei 92 de 2019, e sendo invasora, entre outras coisas, é proibido ter esta ave em cativeiro. Todas as espécies invasoras não podem ser criadas nem comercializadas. Por fim, uma curiosidade, isto é uma notícia que apareceu há pouco mais de um mês no Bird Guides. Como eu disse, ainda há uns indivíduos perdidos no Reino Unido e, e em março deste ano, numa reserva chamada Cheshire Reserve, apareceu um macho e então houve uma data de gente que foi lá ver, porque a verdade é que, exótico ou não, há uma data de pessoas que gostam de ir colecionando avistamentos e fotografias, naturalmente, e quem observava muito nos anos 80 e 90 encontrava esta espécie com facilidade, quem começou a ver aves há menos tempo, nomeadamente no Reino Unido, já quase não tem hipótese de encontrar esta ave porque ela se tornou muito rara. E então, aparentemente, um indivíduo apareceu nesta reserva e então houve uma data de gente, está aqui, it attracted a steady crowd of visitors during the day. Portanto, houve uma data de gente que foi lá para tentar ver. No dia seguinte não apareceu, mas depois no dia 28 voltou a aparecer. E diz aqui, também no último parágrafo, it is likely that the British population of Friday Duct is now only in single figures. Portanto, pensa-se que a população restante no Reino Unido já só tem um dígito, portanto, que será inferior a 10. Mas é claro que não se sabe porque, como eu disse, estas aves, apesar de tudo, continuam em liberdade, portanto, elas aparecem onde resolvem aparecer e nem sempre é possível completar o programa de erradicação. E, portanto, enfim, há aqui alguns indivíduos isolados que vão restando, mas como está aqui dito, são muito poucos, daí que quando há algum avistamento, ele se torna popular. Até porque há pessoas que sabem onde é que eles aparecem, mas não querem dizer. Porque, como é normal, sendo este um programa bastante agressivo, também há pessoas que são contra este tipo de programas, debate, e que, portanto, não querem partilhar os avistamentos porque não querem que, pronto, não querem que se faça mal às aves, naturalmente, que é uma posição que se compreende para quem quer defender o bem-estar destas aves. Naturalmente que no caso desta espécie isto teve e podia ter tido implicações até mais severas do que teve a nível de conservação e, portanto, é um programa que foi pensado e foi estudado para evitar danos à população da espécie nativa europeia, mas é claro que há aqui todo um trabalho junto do grande público. Aliás, os documentos do Conselho da Europa que desenham o plano de ação explicam mesmo que um dos obstáculos que já se previa que houvesse na implementação destes programas tem a ver exatamente com tomadas de posição por parte de grupos de defesa dos animais. Portanto, há aqui um trabalho de comunicação a fazer para encontrar soluções que permitam implementar estes programas e evitar danos para a conservação. Mas isso é um trabalho que é feito depois a nível dos planos de ação também. Pronto, vamos resumir aqui um bocadinho aquilo que vimos sobre o pato rabalsado americano. É uma espécie nativa da América do Norte, foi introduzido no Reino Unido nos anos 50 ou 40, não se sabe muito bem as datas, e teve uma grande expansão nesse país na segunda metade do século XX, até o ano 2000, que foi quando se deu o pico, que foi estimado em 6 mil indivíduos no ano 2000. Em Espanha eles começaram a aparecer na década de 80 e foi registada a hibridação com o pato rabalsado europeu, o Oxyloleucocéfala. Entretanto, o Reino Unido, a partir de 2005, levou à prática um programa de erradicação que foi bem sucedido face aos objetivos traçados, que foi mesmo eliminar, enfim, até agora, se restam menos de 10, eu diria que eliminaram 99% ou mais dos tais 6 mil. E, portanto, o programa foi bem sucedido. Outros países da Europa ainda estão mais atrasados. Há o tal projeto LIFE Oxura Against Oxura, portanto, Oxura contra Oxura, a decorrer em França. Na Holanda, não sei exatamente que programa é que eles têm. Portanto, ainda há algumas dezenas de aves espalhadas por vários países europeus, nomeadamente no Reino Unido, França, Bélgica e Holanda. São os 4 países que têm mais. Depois há alguns quantos na Alemanha, haverá um ou outro noutros países, mas são números muito pouco significativos. Em Portugal,
conhecem-se ao todo cerca de 10 registros no sul do país, a maioria no Alentejo e penso que algum no Algarve. Um, a origem destas aves é um bocadinho incerta, portanto, não se tem a certeza se eles vieram do Reino Unido ou se são fugas de cativeiro cá ou de onde é que eles vieram, mas eu penso que já não há registros em Portugal. Acho que o último mesmo entre os não homologados é de 2016, o que não surpreende, porque se eles praticamente desapareceram dos outros países europeus, também é normal que deixem de aparecer por cá. Portanto, isto partindo do princípio que os nossos vinham de outros países. Se não viessem, mas tendo em conta que a espécie agora, na qualidade de invasora, nem sequer pode ter sido ser mantida em cativeiro, a tendência é deixar de haver registros desta espécie. Pronto, era isto um bocado que eu queria apresentar. É um caso que, que atraiu bastante a atenção das instâncias europeias. Eu penso que há bastantes lições para aprender com o caso do pato rabalçado americano, nomeadamente que quando há uma organização e há vontade política que é possível dedicar atenção às invasoras. Infelizmente temos uma série de outras invasoras que se estão a espalhar de forma descontrolada, e que até agora não têm sido objeto do mesmo grau de atenção. É claro que este pato representou uma ameaça particularmente séria, que outras invasoras, até ver, não representam, mas de qualquer forma há normas europeias sobre o que deve ser feito sobre as invasoras e, portanto, é um problema que não deve ser descurado. E como esta semana está a decorrer a Semana Europeia de Espécies Invasoras e como ainda não tínhamos feito um webinário sobre este pato, achei que era um bom tema para a sessão de hoje. Era isto e fico à disposição para quaisquer questões que queiram colocar. Muito obrigado.